Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Eu sou o Ben David e antes de mais nada a gente pede para vocês que se não se inscreveram em nosso canal, lembrem de dar essa força para nós, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho, façam com que o alcance dessas videoaulas atinjam outras pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Porque vai ser um prazer imenso compartilhar conhecimento com você. Hoje nós estamos na nossa aula 18, nossa aula que será sobre boas práticas de como se escrever um código R. Mas para você que não conhece ainda a nossa página, para os inscritos, já está mais do que praxe essa entrada, mas para os que não conhecem, sejam muito bem-vindos. A página do nosso curso com o link bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, vocês vêm especificamente em estudando o ambiente R e em R básico. Em R básico, você vai ter todas as informações básicas sobre o nosso curso. Em especial, nós temos a nossa seção de aulas com todas as aulas disponíveis. Hoje nós estamos na aula 18, boas práticas de como se escrever o código. Não podemos deixar de repassar que o livro de apoio, ele tem a sua versão comercializável, a versão física, ela está sendo comercializada. Nós temos a nossa representante comercial, Alana Lopes, que nos consegue fazer com esforço um custo mais em conta e mais acessível do que as outras plataformas, mas se ainda assim não for do seu interesse, não tem problema e não haverá prejuízos para que você esteja conosco no curso. Nós temos a versão digital que é totalmente gratuita nas versões em PDF e BookDAO. Fica ao seu critério e à sua escolha. Dito isso, nós vamos então para a nossa aula de hoje. E essa aula de hoje é uma aula explanatória com algumas ideias para você que é um iniciante dentro do ambiente R. Comece a usar essas técnicas que elas estão descritas no capítulo 7 do R Básico, dando links de mais materiais com os quais você pode estudar um pouco mais, porque se você se ambientar a um estilo de escrita de código, para que depois você possa se acostumar em uma forma mais elegante, será difícil. Porque o vício, uma vez introduzido dentro de nossa mente, para que a gente retire ela e a gente escreva o código usando hierarquicamente as linhas de comando, em que o corpo das funções a gente dá um espaçamento para que a gente entenda condições hierárquicas, dentre outras formas sintáticas de espaçamento ou não, diagnósticos de possíveis erros ou não. Se você não pega isso do início, em que você ainda não está lapidado dentro do ambiente, posteriormente será mais difícil. Digo isso por experiência própria. Até se adequar a um estilo de escrita demorou muito e alguns outros que eram arraigados foi muito difícil tirar e alguns outros ainda persistem. Então, aqui é apenas algumas dicas. Veja o que é necessário para você, que se faz sentido isso para você, você acata. Se não, você faz outras pesquisas e vê o seu bom senso para como você escrever um bom código. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, eu fiz questão de escrever o capítulo 7 do R Básico introdutório para dar um suporte nesse sentido para os usuários que estão iniciando dentro da linguagem. Antes de mais nada, queríamos enfatizar que o nosso selo de publicação Democratizando Conhecimento, sempre em alguma das vias de nossos materiais, a gente deixará, usando o selo Democratizando Conhecimento, sempre uma forma gratuita de acesso desses materiais, seja em PDF, de forma digital, etc.
Gostaríamos de agradecer imensamente ao SEAC e ao FSJ por todo o apoio. O SEAC está nos emitindo os certificados e ao FSJ o local do qual trabalho e nos dá essa flexibilidade para que possamos expandir o conhecimento da academia para toda a sociedade. Aqui é mais uma vez o reforço do nosso livro de apoio. E aí a introdução que a gente faz nessa situação é tentando mostrar para vocês os principais objetivos de como a gente vai escrever os nossos scripts, dando ênfase à seguinte situação, de que futuramente, ao guardá-lo, nós podemos consultar. E a pergunta vai ser assim, o que é que eu quis escrever nesse código? Um código todo sujo, sem comentários, linhas de comando todas sem espaçamentos, causam dificuldades em momento posterior para que você mesmo que escreveu possa entender seu próprio raciocínio. Em um outro momento é também a condição de compartilhamento. Será que o outro companheiro do qual estamos, ou companheira do qual estamos fazendo o compartilhamento do projeto, vai entender aquilo que eu quis escrever? Isso aí é outra coisa, é como se fosse escrita humana. É como se a gente estivesse escrevendo um texto, só que isso aqui é em termos de código. Isso também se faz necessário. Então, nesse caso, a primeira ideia que a gente faz é tentar pegar um suporte que nós temos de ferramenta na IDE do RStudio e tentar acionar todas as opções que nós temos de diagnóstico do código, seja a verificação de erros, de condições sintáticas, dentre outras situações. Tudo isso o código nos dá, a IDE nos dá um certo suporte. Onde é que a gente pode encontrar? Nessas opções aqui. Em Global Options, a gente vai especificamente nas opções em Code e a gente aciona para todas as opções Editing, Display e Diagnostic, a gente aciona todas as opções que nós temos lá. Vamos ver isso no RStudio? O que é que eu estou querendo dizer? Aqui na opção em Tools, Global Options, na opção em Code, nessas três opções aqui, ó, Editing, Display e Diagnostics. Eu particularmente acionei quase todas as opções, ó, porque isso daqui nos dá o suporte do estilo de código para fazer com que a estruturação, espaçamento, isso que muitas vezes ocorre aqui, como a gente vê ao abrir o script, no de vocês pode estar uma tela totalmente limpa. O que eu vou escrevendo, não sei se vocês conseguem entender, deixa eu só mudar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Vou botar a aparência branca, vou aumentar um pouquinho aqui tema. E vamos ver se essa condição aqui ela vai melhorar. Percebem que aqui, ó, o cursor ele me dá a delimitação de um parágrafo, o espaçamento que eu estou dando de linhas, ó, todos esses diagnósticos aqui, ó, é um controle maior do que eu tenho para minha escrita de código, bem como possíveis erros quando ocorrem nas linhas de código, é acionado aqui no início da linha na IDE um xizinho de vermelho mostrando possivelmente onde é que pode estar ocorrendo o erro na linha de código que você está construindo, seja de uma função ou etc. Nesse sentido. Então, isso lhe dá um suporte gigantesco para essa primeira ideia que nós temos de como construir uma boa escrita dos nossos materiais. Uma outra coisa que nós temos é usando o pacote Stylon, que ele também é desenvolvido, creio, não tenho certeza, pela equipe do RStudio, e que hoje é POSIT, em que ele nos dá o suporte, ao instalar o pacote, de fazermos coisas nesse sentido aqui, ó. Veja só. Voltar aqui, pronto, tá aqui, ó. Olha o que é que ele vai fazer com o meu código, ó. Eu tenho um código seco, percebam novamente, ó. Ele tá todo na mesma linha e a condição hierarquical tem instalado o pacote e acionar a questão de estilo. Veja a condição hierárquica que ele está me dando
ao estar entre chaves, o que está escrito no corpo da função aqui, repeat, else, next, dentre outras, a gente dá um espaçamento simples ou duplo, de qual eu digo que hierarquicamente eu tenho o corpo da função. Veja que na mesma linha você não consegue entender essa condição hierárquica que você consegue entender ao dar o espaçamento das coisas. Você consegue enxergar que essas linhas aqui, por exemplo, 5 e 6, elas estão dentro do corpo de repeat ao eu dar o espaçamento. Isso é extremamente interessante. Uma outra coisa que eu consigo perceber é um controle maior da abertura e sei que a última é que é o fechamento. Diferentemente que na mesma linha eu não consigo perceber qual é o colchete, ou melhor, qual é a chave que está sendo fechada desse repeat. É essa daqui da linha 15, 16 ou é da 17? Isso lhe dá um controle maior nessa perspectiva, de extrema importância. Uma outra coisa que a gente quer dar nesse sentido, além desse suporte, e veja, esse pacote Stylo, ele não tem só essas opções não, tem mais, tá? Uma outra coisa que a gente quer dar dica é os nomes de arquivos. Assim como nós falamos na aula sobre nomes sintáticos, não sintáticos, palavras reservadas, aqui também se faz jus nesse sentido. E a gente tenta optar por não espaçamento em palavras compostas. Esses espaçamentos para a leitura do ambiente R pode causar problemas, principalmente quando isso aqui está sendo guardado dentro de diretórios e subdiretórios que também estão usando palavras compostas e espaçadas por um espaço. E isso é muito ruim. Às vezes se gera até erro. E muitas vezes você está achando que o problema está sendo no seu código, quando na realidade é nominações dos seus arquivos ou de códigos que você está fazendo nesse sentido. Então aqui é uma sugestão de boa escolha e de uma má escolha para a escrita de seus códigos. Comentem suas linhas de comando. Não mece esforços, porque o comentário das linhas ajuda você a entender o processo daquilo que você está querendo construir, as ideias. Pensa que seu colega, colaborador, ele amanhã vai fazer a leitura e vai continuar aquilo que você iniciou. Então, como que ele pode conseguir entender o raciocínio inicial que você destinou para a criação daquela função? Se faz necessário isso nesse sentido, tá? Nomes de objetos. Os nomes de objetos levam a mesma ideia dos nomes de arquivos que você faz. Escolha arquivos, palavras curtas. E se for usar palavras compostas, use símbolos específicos daqueles que são permitidos dentro do sistema ESC, né? Sem grandes aversões. Evite acentos, cedilhas, para que não haja problema de reconhecimento desses caracteres. Palavras muito grandes é ruim até para escrever, até porque, assim, mesmo que o R dê o suporte por meio de que quando você digita as iniciais e aperta a tecla Tab, assim como acontece no Linux, que ele completa a linha dentro dos arquivos que está no seu diretório de trabalho, mas mesmo assim é custoso de certa forma e pode lhe fazer incorrer em erros de forma desnecessária. Então use nomes curtos nesse sentido. Aqui outras opções é de má escolha, de você estar usando nomes de palavras que já existem em funções nativas do próprio programa. Por exemplo, min é uma função do pacote base. Você está usando o min para associar um resultado aqui, 3 vezes 4, sendo que você já tem uma função. Isso pode causar conflito quando o ambiente, na realidade, a linguagem R, vai procurar no ambiente essas ligações e ele pode se confundir. Será que o min está sendo utilizado é isso ou era a função que estava sendo desejada nesse sentido? Sintaxe.
A sintaxe ela é extremamente importante porque nós temos que ter o cuidado do espaçamento das operações que a gente realiza. Veja como esse texto, essa linha de comando, tudo junto das coisas sem espaçamento, gera uma deselegância e às vezes uma não compreensão por estar tudo misturado em termos de simbologias. E isso aqui pode ser uma coisa meio pequena nesse sentido, mas você vai vendo que quando você tiver 1000 linhas de código escrita toda dessa forma juntas, você vai ver a dificuldade da leitura que você vai ter para entender o código em si. Aqui nós estamos com uma linha de comando, às vezes não há entendimento em si, né? Bem, quando nós utilizamos aqui o operador dois pontos ou aquele sequenciado dois pontos, nós não usamos espaçamentos nesse sentido. Tem um conjunto de regrinhas que às vezes são chatinhas, mas se faz necessário. Depois que você entende o processo, não precisa ficar revisitando todas essas condições sintáticas. O estilo styler, ele lhe dá, olha que interessante, você tem um determinado comando, colocou tudo junto e usou a função style underline text. Ele lhe mostra sintaticamente como fica elegante a forma da escrita do texto. Aqui eu coloquei tudo junto e aqui ele coloca os espaçamentos da forma necessária. Sempre após a vírgula, assim como nós usamos na própria língua portuguesa, aqui também a gente dá o espaçamento. Não deixa tudo junto. Espaçamento dos argumentos, quando a gente nomina, também nós espaçamos a igualdade, não deixamos juntos. A gente percebe muito nos códigos e em outras linguagens que às vezes quando você define a variável no início, põe isso junto. Eu já tenho esse sistema de estilo que eu não modifico para qualquer linguagem que eu for escrever. Beleza. Uma outra coisa que a gente usa e dá preferência também é na hora de escrever diversas linhas de comando que eu tenho a atribuição ou a igualdade, a gente usa o alinhamento nesse sentido, né? Ó. Seja na atribuição, seja na igualdade. Parênteses e colchetes. A gente sempre com os parênteses e colchetes, por exemplo, no sistema de indexação, a gente usa a separação após a vírgula, aquilo que a gente falou, ao invés de deixar tudo junto, ó. Isso dá problema na execução da linha de código? Não dá. Isso é só questão de elegância de código e a forma de você conseguir interpretar melhor. Se você se adequa a um padrão, você percebe que a elegância do seu código e a interpretação que você tem posterior no seu código é algo surpreendente. As chaves, vejam só, a gente sempre dá preferência para as chaves no sentido de estarmos usando as condições hierárquicas. Então, dentro de uma chave, o que está dentro dela, a gente dá sempre um espaçamento duplo e seguindo o alinhamento, ó. O que eu fizer dentro de outra chave, eu dou mais outro espaçamento. Na realidade, não é espaçamento duplo, né? É recuo nesse sentido, né? É o avanço que a gente faz de dois backspace no caso, para dar a condição hierárquica e que a gente entenda que isso daqui está dentro do if, que isto daqui está dentro de function, nesse sentido, né? Aqui nesse caso, perceba que eu não estou dando espaçamento nenhum, tá tudo alinhado da mesma forma. A gente às vezes tem dificuldade até onde que está ocorrendo o fechamento de function. E às vezes a gente apaga uma chave dessa e ocorre uma série de erros tremendos, quando na realidade foi o esquecimento de uma chave e que você não se lembrou ou que na realidade não está conseguindo detectar porque a forma de como está escrita seu texto está totalmente de um modo deselegante. Quando você escreve a condição apenas em uma linha, não há necessidade de você abrir a chave nesse sentido ou fechar, se isso é numa linha de comando só. Há mais de uma é que se faz necessário a execução, a inserção dessas chaves. O símbolo
de atribuição e de igualdade, mais uma vez, atribuição usamos sempre para associar nomes aos objetos. Igualdade sempre para usar em argumentos de funções. Sempre, sempre. Nunca utilizar para nominar nomes a objetos a igualdade. Nós falamos isso e um dos problemas que nós temos é a precedência superior da atribuição em relação à igualdade. Dito isso, nós teríamos muito mais coisas. Existe um estilo de escrita de código do Google, existe um estilo de escrita de código do Tidyverse, muito legal. Procura no Google, faz essa pesquisa, boas práticas de escrita do código do Google ou da família de escritas do Tidyverse. É bem interessante e faz complementar, além do capítulo, faz necessário dessa videoaula o complemento dessas informações adicionais. Espero que esta videoaula tenha ajudado a você para uma boa escrita de código. Leia o nosso capítulo específico lá do R Básico sobre justamente boas práticas de como se escrever um código. Sugestões, perguntas e críticas, entra no nosso os membros que estão inscritos no nosso curso, entra em contato lá pelo grupo do WhatsApp. E para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, entra em contato na própria descrição da videoaula ou então entra em contato pela nossa página profissional. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Até a próxima!